Ontem, quem ganhou destaque na imprensa foi a família do Toffoli. Matéria original da Folha de São Paulo, mas a do Estadão estava aqui bem resumidinha do ponto central, porque depois o pessoal só sai explicando e falando mais ou menos como as coisas se deram. Mas a parte central da denúncia, que eu acho que é o que interessa a vocês, é aquela ali, ó. Irmãos de Toffoli venderam fatia milionária em resort a fundo de gestora investigada no caso Master. José Carlos e José Eugênio Dias Toffoli tinham participação em resort e recebeu aporte milionário de fundo de gestor investigada pela Polícia Federal. Ministros e familiares não se manifestaram e defesa do Paquito diz que banco não se envolveu em fraudes com fundos. Aí tá ali, né? Os irmãos do ministro cederam a fatia milionária no resort Taiaiá, em Ribeirão Claro, no Paraná, a um fundo da REAG, investigada por abrigar teias de fundos ligados ao Banco Master e suspeitos de sonegação bilionária no mercado de combustíveis. O Arlen Fundo de Investimentos da RAEG chegou a investir 20 milhões de reais em 2 empresas de familiares do ministro, como aí revelou a Folha de São Paulo. Falando de dinheiro, familiares, a Folha de São Paulo resolveu publicar um editorial, mais um daqueles, né? Não sei se está esperando que na simples crítica vai resolver a situação, mas está dizendo, né? Como prosperam parentes de ministro do Supremo? Eles prosperam porque eles trabalham. Ser indicado a uma das 11 cadeiras do Supremo gera um aumento significativo na demanda por serviços dos escritórios de advocacia de parentes dos nomeados. Ao efeito, nunca foi exatamente um segredo. Mas o economista Bruno Caraza, em coluna do jornal Valor Econômico, ele levantou esses números. Cara, beleza, então vamos levantar, vamos tentar entender esses números. Caraza selecionou 9 advogados que são cônjuges ou filhos de ministros do Supremo e comparou o número de processos que eles tinham no Supremo e no STJ antes e depois das respectivas posses. No agregado, as ações dos parentes saltaram de 80 para 170 no Supremo, sobraram, e de 278 para 1.394 no STJ. Quintuplicou. Note-se que esses resultados tendem a ser conservadores, ou seja, são baixos. A tendência é que realmente sejam ainda maiores. E por quê? Já que não são considerados os sócios nas firmas de advocacia dos familiares, dos magistrados. Então, assim, se a ação está assinada por outra pessoa que é do mesmo escritório, não entra no pacote. Não está sendo analisado a banca de advocacia, mas a pessoa em específico. É importante ressaltar que a multiplicação das causas não implica cometimento de irregularidades. As motivações que levam o cliente a escolher determinado profissional do direito não constituem ilícito em nenhum país do mundo civilizado. Bacana. Entretanto, é difícil afastar a ideia de que quem contrata um advogado, parente de ministro da mais alta corte constitucional, mira não somente a excelência dos serviços jurídicos prestados, mas também a influência do magistrado, né? O que acaba por erodir a própria credibilidade do judiciário. O problema não é novo, já foi jocosamente chamado de filhotismo. Nos últimos anos, porém, somou-se ao crônico noticiário sobre os luxuosos eventos, né, no exterior, às quais os ministros acorrem financiados por empresas com interesses no Supremo, tanto o levantamento dos patrocínios do Banco Master, e as revelações sobre as relações entre magistrados e partes que ultrapassam os limites da moralidade exigida para o campo. Aí, para trazer 2 exemplos que ultrapassou o limite da moralidade, a Folha relembra que o Toffoli estava no avião com Augusto Arruda Botelho e o contrato da esposa de Moraes, de quase 129 milhões, fosse cumprido até o fim. O conjunto da obra desencadeou um movimento da sociedade para que o Supremo adote um código de conduta. A exemplo, que aconteceu em outros países, como a Alemanha, Estados Unidos, a proposta embora tenha sido lançada pelo próprio presidente do Supremo, Fachin, e que conte com apoio de alguns ministros mais discretos, encontra forte resistência no tribunal. Trata-se de postura altamente danosa para o judiciário. A legitimidade das decisões do Supremo depende de que elas sejam percebidas pela população, se não sempre como justas e imparciais, ao menos como não enviesadas. Eu acho que ninguém mais no Brasil olha para as decisões do Supremo e pensa, não é enviesada, é imparcial, não, ninguém, realmente, simplesmente ninguém mais. E jamais pareceram assim se os ministros não zelarem pela integridade de sua imagem. Eles não estão zelando já tem, talvez, mais de uma década. Sem código de conduta e no cenário de acirramento político atual, é possível que surjam projetos de lei para regular essas questões. E será cada vez mais difícil considerá-los desnecessários. Essa é a parte mais relevante de todo o editorial. Tradução. Olha, se os bolsonaristas, a partir de 2027, com o presidente da República eleito e maioria no Senado, resolverem começar a tomar medidas, como é que a gente vai falar que não é necessário? O Supremo Tribunal Federal, todos os dias, né, dá justificativa para o bolsonarismo, dá um enquadro aí no judiciário. Aquele pedido que é bom, porque gera notícia na imprensa, mas que nós sabemos que não vai para lugar nenhum. A entidade aciona o conselho da OAB para pedir fim do sigilo do caso Master. É importante? É importante também ficar em cima da OAB, para ver se a OAB vai tomar alguma decisão. Se a OAB tomar, quem fez a parte deles não tomar, também critica a OAB. É do jeito que tá, né, gente? Assim, tá demais, né? Tá demais. Tá difícil manter, né, o teatro de pé. Malu Gaspar publicou agora de manhã essa matéria.
A prisão domiciliar relâmpago de Vorcaro após a cariação do Supremo. O que ela tá falando? É matéria meio que clickbait porque não foi nada demais. É só o seguinte, o Vorcaro, em tese, tem que ficar preso em São Paulo, né? Tá em tornozeleiro e tudo mais. E aí, os depoimentos seriam feitos em Brasília. Aí ele foi de avião comercial para Brasília, escoltado pela polícia, só que na volta, não tinha voo de volta. Aí ele queria voltar no jatinho com o advogado, o Podoval. Aí o ministro auxiliar do Toffoli ligou pro Toffoli e o Toffoli não deixou. Só que ele tinha que voltar para São Paulo porque a juíza do TRF1 falou que tinha que ficar em São Paulo. Aí sei que basicamente deixaram ele ficar por um dia em Brasília. Essa é a prisão domiciliar relâmpago. Agora fica aí, aumenta, volta e voltou no dia seguinte de voo comercial. Não foi nada demais. Mas tirando essa baboseira, a Malu Gaspar falou sobre outras coisas mais relevantes, que é o quê? Senha do celular. Quando ele dá o depoimento, o Vorcaro, né? Solicitaram a ele. Ele não quer dar a senha do teu celular? Não quer não. Ele recusou. Ele tá certo mesmo. Vai dar pra quê? E a polícia aí, bicho, vai lá, quebra logo aí a senha, faz o que vocês querem fazer. Enfim, ele rejeitou um pedido feito por investigadores, ele foi questionado pela delegada Janina Palazzo, se ele disposto a informar a senha, não quis. Não quis. No celular de Vorcaro estava armazenado, por exemplo, o contrato do master com o escritório da esposa de Dom Pedro III. Vorcaro foi questionado pelos investigadores sobre suas conexões políticas. Paquito reconheceu que ele mantinha relações sociais com diversas autoridades, mas não deu nomes. Deveria ter dado. E ninguém insistiu em obtê-los, e eu acho que deveriam. E pior, também não foi indagado sobre o contrato milionário de Viviane. Ou seja, fica comprovado no final do dia que a Malu Gaspar recebeu... Quer dizer, não dá pra falar ficar comprovado não, mas fortalecem os indícios de que foi alguém da própria Polícia Federal que passou pra Malu Gaspar, porque ela tá falando que o contrato tava no celular do Vorcaro. Só quem tinha acesso era a PF, não? Então, parece que foi a PF que mandou pra Malu Gaspar. E que a justiça... Você também... A justiça parece que não tá muito preocupada em saber quem são as pessoas da classe política que têm relações, né, talvez carnais, com o Paquito. Aí vem o jornalista de estimação do André Esteves, o Lauro Jardim. Dono da Refit, quase virou sócio de Vorcaro em exploração de petróleo na Venezuela. É por meio de um fundo com sede em Hong Kong e de uma intricada estrutura financeira que o Paquito tornou-se sócio há 2 anos de poços de exploração de petróleo na Venezuela. No ano passado, um parceiro do ex-banqueiro teve um encontro com o notório Ricardo Magro, tentando convencer ele a entrar também no negócio, mas a coisa não andou. Aí, essa matéria ganhou atualização. Meio-dia 34. A assessoria da Refit enviou a seguinte nota. Ricardo Magro nunca foi procurado pelo Paquito ou por qualquer parceiro seu para tratar de qualquer sociedade de exploração de petróleo na Venezuela. A coluna mantém informação publicada. Uma coisa que vocês devem perceber, né? Devem ter notado que todo santo dia tem alguma nota contra o Paquito na coluna do Lauro Jardim. E também na Malu Gaspar. A Malu Gaspar que estava tão feroz contra o ministro, tão feroz, querendo saber sobre o contrato. A Malu Gaspar disse que ninguém perguntou pro Paquito sobre o contrato, mas ela também não pergunta mais. Ela não pergunta por que o contrato era tão caro, o que é que esse contrato visava. A Globo já desistiu disso já, né? A heroína Malu Gaspar parece que já se rendeu aos encantos do regime. Como sempre, né? Aí, de novo, o jornalista de estimação do Dedé. Antes de tentar comprar o Master, Fictor tentou adquirir banco minúsculo no Rio, mas essa nota também ganhou uma atualização. A pouco conhecida Fictor fez uma oferta para adquirir o minúsculo Banco Porto Real com sede na cidade fluminense de mesmo nome. O Banco Central vetou a transação. Aí a matéria recebeu a atualização. Só tinha um parágrafo. A proposta para a compra da Porto Real feita por Luiz Rubini, ex-sócio da Fictor. Rubini também é sócio da RPR, que junto com a Fictor fez a proposta, né, do Banco Monster. Ou seja, não foi a Fictor que tentou comprar. Foi um ex-sócio da Fictor. Você vê que nessa daqui o Lauro Jardim não teve a coragem de falar, né? A coluna mantém informação publicada. É uma informação mentirosa. O que ele botou é informação mentirosa. Informação mentirosa. O que é que faz Lauro Jardim acordar de manhã e publicar uma mentira para tentar desgastar ainda mais o Banco Master? A tentativa de agradar o André Esteves? Eu não tenho nenhum apreço pelo Paquito. Pelo Dedé eu tenho. Eu gosto dos dois. Eu adoro um banqueiro. Mas é o que eu falo para vocês diariamente. Não dá para levar a imprensa a sério. Né? Do mesmo jeito que o Paquito pode ter os seus influenciadores, o André Esteves tem os dele. Só que são mais profissionais que ele na Folha de São Paulo. Na Globo, em vários jornais. Fictor que fez proposta para Master atrasa pagamentos a investidores. Essa aqui pelo menos tem realmente um lastro, né, real. Inclusive foram pegar, né, esses relatos no Reclame Aqui. Reclamações registradas no Reclame Aqui, aí diz que o seguinte, né, o cara investiu R$50 mil em SCP Fictor Invest, resgate solicitado em 23 de outubro, vencido em 23 de dezembro, contrato exige pagamento em 60 dias, hoje, 6 de janeiro, 14 dias de atraso, o assessor confirmou crise por causa do interesse no Banco Master, o pagamento só será em 12 de fevereiro de 2026. Quem coordena a defesa do Paquito? De novo, Lauro Jardim. Daniel Vorcaro tem uma penca de advogados contratados a peso de ouro
Mas sua defesa é coordenada pelo Valfrido Vardi, ex-patrão de Sérgio Moro, amigo pessoal. Ele ajuda muito Boulos, sócio de Reinaldo Azevedo, né? Membro fundador do IRE. Maravilhoso, maravilhoso. E na boa, viu? Tendo o Valfrido Vardi como advogado, se o Paquito sobrar, eu vou ficar muito surpreso. Falo pra vocês aqui, eu posso gravar. Se o Paquito rodar, tendo o Valfrido Vardi como advogado, rapaz, ficarei muito surpreso. Eu acho que o Valfrido Vardi vai ficar muito queimado, vai sair realmente enfraquecido. Porque todo o seu poder, né, parece que não vai valer de nada mais. O homem conseguiu fazer Toffoli, voltar atrás aí, não guarda decisões da Lava Jato, inclusive a questão lá da multa, né? A multa, da coleniência lá. Vamos ver se vai dar ruim pro Paquito, tendo o Valfridão aí no time.